se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê. Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer? Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Eu vou caminhando, vivendo o amor, erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor. Quero proclamá-lo no dia a dia, sempre cantando glória, aleluia, aleluia. Cante conosco. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero transmitir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Muito boa noite, Itapetininga! Parabéns pelos seus 243 anos. É uma grande alegria abrirmos o programa abraçando você, itapetiningano, exaltando já essa cidade, esse município tão querido de todos nós. Boa noite, Ministério de Música. Boa noite, João. Itapetininga está fazendo 243 anos. Merece ou não merece um parabéns, Júnior? Que merece. Vamos cantar juntos então, vai lá. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Isso aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Você, cidadão itapetiningano, você pai, mãe, criança, jovem, vovô, vovó, que está sintonizado. É o Trupe do Verbo, esse programa da Igreja Católica Apostólica Romana da Diocese de Itapetininga, que vai ao ar toda terça-feira às 21 horas aqui pelo canal 99 da NET TV e a TV Itapê, a TV que conta a nossa história e que também abre espaço para a evangelização. E eu, já nesse início de programa, quero lembrar você da palavra de Deus que está em Mateus 28, onde o próprio Cristo fala: vinde a mim vós todos que estáis cansados, oprimidos, carregando seus fardos pesados, eu vos aliviarei. Tomareis sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu peso suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é para você, meu querido, minha querida, que teve um dia difícil, um dia cheio, um dia agitado, um dia talvez frustrado de tantas tentativas que não deram certo. Olha, em Jesus, em Cristo, nós podemos encontrar refúgio para o nosso coração, esperança sempre, certeza da vitória. Então você que está aí, abra o seu coração para Deus, dá uma chance para Ele, sabe? A palavra ainda fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Esse é o nosso Deus, que sustenta a nossa vida, que nos apoia. Não é isso, Júnior? Os que esperam no Senhor não são como águias, sempre renovam suas forças? O melhor lugar para você botar a tua confiança é Deus. Não há outro, né, Júnior? Não há outro. Não há outro melhor lugar. Hoje a gente percebe que as pessoas procuram tantos caminhos, tantos meios, que ao invés de preencher, traz mais vazio para o seu coração. Pois é, a gente às vezes se enche de vazio, né? Parece um antônimo, um contrário, mas é isso mesmo.
a gente se enche de vazio, se enche de Deus. Porque só Deus, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quer curtir Jesus? Quer curtir a vida? Curta Jesus, porque Ele é a vida. É verdade. E é nessa perspectiva que hoje, nesse dia especial de aniversário de Itapetininga, nós temos um convidado incrível. Ele vai estar aqui conosco falando da história, resgatando esse passado extraordinário, heróico da nossa cidade de Itapetininga. Fique conosco, não saia daí, não mude de canal. Nós estaremos de volta já já. Nós vamos de música para o intervalo e na volta estaremos com o historiador Grilo aqui, batendo um papo muito legal com a gente. Eu louvo ao Senhor, quero proclamá-lo no dia a dia, sempre cantando glória, aleluia, aleluia. Deus, quero louvar-te, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Guarda-me na paz deste olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras no meu caminho meus pés suportem pisar, e mesmo ferido de espinhos me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Cante você comigo. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Estamos de volta com o programa Trupe do Verbo nessa terça-feira mais que especial. Hoje nós comemoramos o aniversário da cidade de Itapetininga, essa nossa cidade tão querida. Não tem como não termos orgulho dessa cidade, bastante especial, bastante importante nas nossas vidas. E olha só, um dado interessante que eu achei aqui
falando sobre o conhecimento. Conhecimento é importante. Até a palavra de Deus no livro do profeta Oséias, ela diz: o meu povo tem se perdido por falta de conhecimento. Então nós precisamos sim buscar o conhecimento. E olha sobre o conhecimento que eu achei aqui interessante essa semana. Através de imagens reveladas a partir do telescópio Hubble, astrônomos americanos confirmaram a descoberta da galáxia mais distante e antiga já encontrada, uma galáxia chamada Z8. O que eles querem é catalogar as galáxias, cerca de 100 mil galáxias. Então, é uma notícia científica, um conhecimento assim extraordinário, mas muitas vezes nós esquecemos também de coisas próximas de nós. Nós supervalorizamos um conhecimento além, um conhecimento externo, e nós esquecemos de conhecer e nos aprofundar naquilo que está perto de nós. O conhecimento é importante, Um país precisa conhecer a sua história, uma cidade precisa conhecer a sua história, para que possa aprender com ela e que possa sempre transformar, aprimorar cada vez mais essa história. E eu quero abraçar aqui o Ministério de Música. Temos aqui hoje o Pita nos teclados, o Júnior no violão, disponibilizando o seu talento na obra de Deus, fazendo o programa Trupe do Verbo acontecer. Boa noite, Júnior. Boa noite, João. É uma alegria de novo estar aqui. Boa noite você aí de casa. Mais uma vez nessa terça-feira, parabéns Itapetininga. Parabéns a todas as pessoas que fazem parte dessa cidade tão maravilhosa, tão acolhedora e tão de Cristo, É verdade. Eu falo com orgulho isso, assim, é uma cidade de Deus, uma cidade de Jesus. Então eu quero dizer assim que essa informação que você trouxe, João, é interessantíssima. Mas também é um dado, de um certo modo, triste. Porque as pessoas buscam demais conhecer o externo e acabam esquecendo de conhecer o interno aqui. Às vezes nós precisamos olhar ao nosso redor. Às vezes nós precisamos, na dimensão da caridade, eu quero dizer, às vezes nós precisamos lembrar que a miséria, a pobreza não está longe da gente não, às vezes está na casa ao lado, às vezes está no bairro ao lado. Então, é lindo esse dado, a gente vê a magnitude, o poder de Deus, como é extremo, como é grande a galáxia, esse mundo que Deus criou, mas o ser humano está ali, do ladinho. Do nosso ladinho. Então a gente tem que buscar também, não só lá fora, buscar aqui próximo do nosso lado, João? É isso aí, e nesse 243º aniversário de Itapetininga, o programa Trupe do Verbo traz uma presença, uma participação especial. Nós temos hoje o senhor José Luiz Holtz, mais conhecido como Grilo. Ele vai partilhar conosco os conhecimentos que ele tem como pesquisador, como alguém que se interessa pela história desse município tão interessante, vai partilhar o seu conhecimento com a gente. Eu tenho a honra de chamar aqui, no Trupe do Verbo, o Grilo. Seja muito bem-vindo, Grilo. É uma alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Grilo, aqui no programa Trupe do Verbo. É uma alegria receber você aqui. Eu que agradeço o convite de vocês, cumprimentando vocês do Trupe do Verbo, todos os membros, direção desse programa. O prazer é todo meu poder estar aí conversando com vocês a respeito da história da nossa querida Itapetininga, a história das nossas igrejas em especial, porque Itapetininga é uma cidade que é cotada, inclusive, como uma cidade que tem o maior número de igrejas na nossa região, inclusive no próprio estado de São Paulo, Ela perde apenas para as cidades mineiras. Mas é bastante interessante essa história de Itapetininga, que vale a pena você recuperar, repassar para gerações posteriores, para que isso seja mantido. Grilo, para a gente começar, fala para nós o significado da palavra Itapetininga. Bom, Itapetininga é uma palavra tupi-guarani, Ita é pedra, Petininga é pedra seca. Esse nome foi dado pelos índios por causa do rio Itapetininga. O primeiro nome do rio é Itapetininga, do rio que saiu a primeira vila, que chama Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga. É porque no bairro do Porto, se você for ajusante um pouco, você vai perceber que existem muitas pedras. E os índios atravessavam o rio, não é para um val, mas por essas pedras. E essas pedras não molhavam, então eram pedras secas. Então eles falaram, era o rio das pedras secas, Então Itapetininga, que alguns falam que é laje seca ou pedra seca. É mais ou menos isso. Certo. E
assim, Grilo, as pesquisas elas apontam para o século XVIII, mais precisamente para 1770, período do tropeirismo. Qual a relação do tropeirismo com o surgimento, a fundação de Itapetininga? A relação é o espaço, né? Se nós voltarmos para meados do século XVIII, 1750 mais ou menos, o que nós temos? Nós temos aqui na nossa região as famosas Minas do Paranapanema, que não é a cidade de Paranapanema, por incrível que pareça, é a cidade de Capão Bonito, que chamava Capão Bonito do Paranapanema, né? Nós tínhamos minas de ouro ali e tínhamos minas também em Apiaí. Então se criou uma estrada que fazia esse trajeto entre as minas de Apiaí e as minas do Capão Bonito de Paranapanema para a cidade de Sorocaba e para a capital paulista, né? A partir daí, houve uma necessidade muito grande no estado de Minas Gerais, na época chamava província de Minas, né? De transporte desse ouro, porque era uma região muito montanhosa e o cavalo não aguentava o peso da pedra que ia tirar o ouro. E o burro era um animal que empacava muito também, não tinha como traduzir, agilizar esse trabalho. Daí o que aconteceu? Eles descobriram a mula, né? Que é um animal híbrido, mas que é o cruzamento do burro com a égua, e que ele tem a agilidade do cavalo e a resistência do burro. Então é um animal perfeito para fazer o transporte dessas pedras. E esses animais eram encontrados em grande escala, inclusive naturais e criados livremente nas províncias do Rio Grande do Sul, que é um terreno plano, onde se tinha muita produção de mulas. Então o que aconteceu? Precisou ir buscar essas mulas lá embaixo. Então criou-se uma estrada, passando primeiro por Curitiba, né, que existia já a vila de Curitiba, até atingir a região ali de Vacaria, Cruz Alta, onde se compravam as mulas e traziam. Nesse trajeto das minas, principalmente, o governo da Portugal abriu as chamadas sesmarias. O que são as sesmarias? Sesmarias são longas distâncias de terra que eram doadas aos portugueses para fazer não só a colonização, mas também a segurança e manter o país, né? Manter o Brasil na época. Então o que aconteceu? Muitos portugueses vieram para essa região e usando as estradas que faziam dos tropeiros, né? No começo eram estradas pequenas, muito demorado o tempo, e esses portugueses vinham acompanhando esse desenvolvimento dessa estrada. E aqui em Itapetininga nós começamos a ter então a chegada dos portugueses. Os portugueses que vieram para Itapetininga, principalmente eles são da região de Braga, né? Então é uma região ao norte de Portugal, onde eles receberam essas sesmarias, vieram e assumiram essas sesmarias na nossa região. As sesmarias, principalmente do fundador de Itapetininga, Domingos José Vieira, era na proximidade da ponte do Rio do Porto, Itapetininga, no Porto. Ele foi lá que ele criou essas primeiras construções na nossa região aqui. O que aconteceu foi o seguinte: Itapetininga era um beco, vamos falar assim, um fim de mundo, onde moravam alguns portugueses que viviam brigando dia e noite com indígenas, né, que tinham muitos indígenas aqui, tanto que o caminho que foi feito para o Rio Grande do Sul é o caminho do Piabiru. O caminho do Piabiru é o caminho dos índios, milenar caminho dos índios que ia dar no Peru, né? Então, o que acontece? Esse pessoal que veio para cá e estava dessa forma fazendo isso, não tinha nada, tinha as fazendas e só, e uma casa aqui, uma casa ali. O que aconteceu? Os jesuítas espanhóis, a presença da igreja na colonização brasileira. Os jesuítas espanhóis foram criando as famosas reduções jesuítas, ou seja, eram vilas que eles faziam, né, para evangelizar os indígenas. E aqui na nossa região, muito pouca gente sabe, nós tínhamos uma redução jesuíta em Guareí, que hoje falam lá que é o cemitério dos padres, né? Existe até hoje, foi bastante destruído, mas existem algumas coisas remanescentes da presença dos jesuítas espanhóis. Veja bem, não são nem jesuítas portugueses, são espanhóis que vieram vindo da Argentina, do Paraguai e atingindo a nossa região. Aliás, falando assim sobre isso, tem um filme sensacional que chama A Missão, com o Robert De Niro, que conta bem essa posição dos portugueses que escravizavam
os índios e os espanhóis que eram contra, né? E a presença da igreja, principalmente dos jesuítas, era para coibir isso, né? E esses jesuítas espanhóis estavam aqui em Guarií, traduzindo. O que acabou acontecendo? O Morgado de Mateus, que foi o governador geral aqui do estado da província de São Paulo, ficou preocupado com essa vinda dos espanhóis e podia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Uruguai. O Brasil perdeu a província uruguaia porque os espanhóis entraram. E os espanhóis já estavam entrando no Rio Grande do Sul, já estavam entrando em Santa Catarina, atualmente, na época, era só sertão. Estavam entrando e o medo de chegar até a praia e fechar, né, toda essa região, por o caminho de Capiburu vinha, passava por Guarií, entrava em Itapetininga, ia para São Miguel, descia a Serra da Macaca e estava onde? Em Canané, Iguape, é mar, né? Então ele fechava o ciclo. Então o que aconteceu? Ele, para não deixar isso ir para frente, ele fundou Itapetininga o mais rápido possível. Aliás, não fundou só Itapetininga, fundou 3 cidades em 3 anos, devido a isso. Primeiro, Itapeva, 1769, Itapetininga, 1770, Apiaí, 1771. Por quê? Porque quando você falava em vila, o que acontecia vila? Falava assim, Vila de Itapetininga, Vila de São Miguel, Vila não sei o quê. O que era uma vila? A vila tinha autonomia para política administrativa, tinha uma câmara, tinha um capitão-mor, tinha uma força, vamos dizer assim, não é um exército, uma força de defesa, né? E para os espanhóis, as vilas espanholas eram cidades enormes, né? Então, o que aconteceu? Tinha a vila Itapetininga pequenininha, para os espanhóis era uma coisa muito grande. Quer dizer, esse foi o grande jogo do Morgado de Mateus, né? Ele levou essas três freguesias à vila, e o que aconteceu? Eles pararam por lá mesmo, né? Daí foi desenvolvendo, e criou-se então primeiro a freguesia de 1768. O que é uma freguesia? Nessa época, você tinha a Igreja Católica, o catolicismo era a religião oficial do Estado, ou seja, era a religião oficial, não podia ter outra, só aquela, né? Então a igreja funcionava como um cartório. Você hoje vai no cartório para fazer registro de filho, de morte, de casamento. Quem fazia o papel do cartório na época era a igreja. Então a igreja, você batizava, eles davam a certidão de batizado para você, que hoje é a certidão de nascimento, né? Você morria, ele dava a certidão de unção, que hoje é o atestado de óbito. Se ia lá, casava, ele dava a certidão, que hoje é a certidão de casamento, né? Então ela era uma órgão oficial do Estado, e o Estado tinha que garantir isso. Então era um ato oficial. E o que acontecia? Por ser religião oficial do Estado, toda cidade tem que ter nome de santo. Impressionante isso, né? É uma coisa que veio até a independência, mais um pouquinho, agora a República acabou. Quando acabou a religião oficial do Estado, acabou isso. Então se você pegar qualquer cidade, ela vai ter o nome do santo. Pode ser que não tenha sido mantido, mas é uma exigência do Estado. Do Estado. Então, Itapetininga passou a chamar o que? A freguesia de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga, Nossa Senhora das Dores do Sarapuí, Espírito Santo da Boa Vista, que hoje é Angatuba, né? Nossa Senhora do Pilar, que tive esses dias lá, Nossa Senhora do Pilar de Lençóis Paulista, né? Nossa Senhora da Conceição, das Dores de Porto Feliz, Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba. Então, a maior parte sempre é Nossa Senhora. Nossa Senhora era bem cotada na época, né? Então, tinha tudo isso. E então Itapetininga passou a ser freguesia em 1768. Freguesia é quando se tinha uma capela curada. O que é uma capela curada? Uma capela curada é uma capela com padre. Não adianta só ter a capela. Tinha a capela com o padre, então passou a ser freguesia. E em 1770, para ser mais exato, nós comemoramos no dia 5, mas no dia 5 e no dia 6 de novembro de 1770, Itapetininga instalou o pelourinho e instalou então a cadeia, ou a casa de tronco, que eram os 2 sinais de que aquela região, aquele povoado, tinha se transformado em vila. Então por aí a gente observa a devoção, onde se iniciou toda essa devoção católica, cristã, em torno também de Nossa Senhora dos Prazeres. Então há todo um fato histórico, né, Grilo? Não, a Nossa Senhora dos Prazeres, veja bem, é uma história... os portugueses, a maior parte
dos santos que a gente cultua, venera no Brasil, a grande maioria são denominações portuguesas, né? Então Nossa Senhora ela é conhecida por várias denominações, né? Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora dos Mercês, Nossa Senhora Aparecida, então várias, né? E vieram mais as portuguesas, né? Que era para os pretos Nossa Senhora do Rosário e para os brancos guerreiros Nossa Senhora dos Prazeres e para os mais calmos Nossa Senhora das Mercês. Por isso que houve inclusive uma certa dúvida sobre a primeira Nossa Senhora de Itapetininga, que a imagem que o Domingos José Vieira trouxe de Portugal, da região de Braga, porque ficou em dúvida se ela era Nossa Senhora dos Prazeres ou Nossa Senhora das Mercês. As pesquisas indicam que era Nossa Senhora das Mercês, mas com a guerra do Guararapes em Pernambuco, que houve a grande vitória contra a invasão holandesa, a comemoração foi feita em nome de Nossa Senhora dos Prazeres. E em lembrança a isso, que existiam muitos guerreiros de Portugal e também da região de Braga, o que aconteceu? Eles pegaram e colocaram o nome de Nossa Senhora dos Prazeres. Depois que, com o tempo, que já bem depois que descobriram que aquela imagem era Nossa Senhora das Mercês, mas a denominação é Nossa Senhora dos Prazeres. Daí se procurou, veio de Portugal uma outra imagem, né? Que aí já era Nossa Senhora dos Prazeres. Nossa Senhora dos Prazeres da Vitória, né? Aí você falando, é uma riqueza muito grande, a gente começa a associar, né, na cabeça da gente. Por isso que a festa do Divino é uma festa tão antiga, né? Essa festa que ela acontece ali no entorno da Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, onde as pessoas até hoje, elas expressam a sua fé, né, o seu catolicismo. Então, já vem de longe também essa comemoração. Bem, nós temos aqui em Itapetininga, as 3 instituições mais antigas são católicas. O primeiro é a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. Segundo é a Festa do Divino, que é uma festa também católica. E terceiro é a Irmandade Santíssima, que a nossa aqui, embora digam aí que tem 100 e poucos anos, ela tem mais de 150 anos. Eu tenho um documento comigo, aliás, até estou para doar para a Irmandade, o documento de revalidação do Estatuto da Irmandade Santíssima. Porque a Irmandade Santíssima pertence à Igreja. E pertencendo à Igreja tem que ter aval do Imperador, o aval do Rei de Portugal, né? Então, o que aconteceu? Eles fizeram o primeiro estatuto, foi aprovado provisoriamente, e o segundo. Aqui em Itapetininga eles comemoram, a igreja aqui da Nossa Senhora dos Prazeres, ou a Irmandade Santíssima, comemora no segundo, que é o documento que eu tenho, que é de revalidação. Agora, ele deve ter uns 10, 15 anos antes dessa data. Então, é uma congregação, assim, uma Irmandade do Santíssimo, que tem mais de 150 anos em Itapetininga. E a Festa Divina, então, que é mais antiga ainda, que nos jornais do final do século XIX já falavam que ela já era antiga. Em 1890 já falavam que a Festa Divina era antiga. Imagina, então, quanto é, né? Grilo, olha, tá sendo muito legal esse programa. A gente vai para um brevíssimo intervalo e você que está aí, não saia daí, nem pense na possibilidade de mudar de canal, porque nós temos ainda coisas riquíssimas. Nós vamos falar dos cidadãos ilustres dessa cidade, vamos falar ainda muita coisa bacana. Fique com a gente, já estaremos de volta nesse aniversário, nesses 243 anos de Itapetininga. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Do que fora a capela de outrora, marco erguido em manhã de ouro azul.
essa joia de Atenas do Sul. Sua história é um sacrário guardando a bravura dos teus ancestrais, com Venâncios prestes vibrando na defesa dos seus ideais. Seu amor à liberdade, tua garbosa mocidade, tudo em ti, terra querida, é inspiração, é pujança, é tradição, é esperança, é um vibrante hino à vida. Programa Trupe do Verbo de volta com você nesse dia especial, aniversário da nossa querida cidade de Itapetininga. E nós estávamos aqui no intervalo brincando com a produção que hoje, excepcionalmente, o nosso programa deveria ter 2 horas de duração para que nós pudéssemos aproveitar bastante os conhecimentos trazidos pelo nosso convidado de hoje. Estamos aqui, para você que acabou de sintonizar, acabou de ligar a sua TV, com José Luiz Holtz, o Grilo, falando da história de Itapetininga, da fundação dessa cidade, de como tudo começou. Uma história que faz parte também da nossa história. Grilo, fala pra gente do documento de fundação da cidade de Itapetininga. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, até os anos 70, o conhecimento que se tinha sobre Itapetininga constava de alguns documentos existentes no Arquivo do Estado. Inclusive o maior pesquisador da história de Itapetininga, que é Horaci Nogueira, ele utilizou desses documentos. A partir de um determinado momento, com a curiosidade de conhecer um pouco mais da história de Itapetininga, eu encontrei na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro um acervo que tinha sido dado quando do Sesc Centenário da Independência do Brasil, em 1972, havia doado o arquivo do Morgado Mateus, que era o governador responsável pela fundação de Itapetininga. Isso estava na Biblioteca Nacional. E fuçando, começamos a descobrir umas coisas, inclusive a ata de eleição da freguesia em vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga. E agora? É a certidão de nascimento de Itapetininga. Assumimos o compromisso e fomos para o Rio de Janeiro. Peguei uma carta do prefeito, peguei uma carta, nessa época eu trabalhava na Câmara, peguei uma carta do presidente da Câmara, peguei uma máquina fotográfica pequenininha que a gente tinha e fomos. Ficamos numa pousada lá em Botafogo, chegamos, descansamos, tomamos banho. Outro dia, bem cedo, saímos, pegamos o metrô e fomos lá na Cinelândia, onde está localizada a Biblioteca Nacional. Cheguei lá, falei, olha, nós viemos aqui, somos Itapetininga, viemos fazer aqui uma pesquisa sobre isso e aquilo, tá aqui o documento daqui, assim, assado. Daí a moça falou assim, a senhora tem que falar com a diretora. Eu falei, já falei com ela. Quem que o senhor falou? Falei com fulano e tal. Falado mais ou menos, né? Vai, vamos lá, diz que uma mentirinha de vez em quando não custa nada, mas falamos lá, vale. Daí chegou uma outra moça, eu falei, mas peraí, não é a senhora que eu falei. Ela falou, não, a outra tá viajando. Eu falei, não, nós viemos de Itapetininga para ver esse documento. Ela falou, não pode, é classe 3. Classe 3 é assim, é um documento que está ainda em preservação, não pode pôr a mão, não sei o que, não sei o que. Tá bom, eu falei, mas olha, nós viemos de Itapetininga, andamos mais de 800 quilômetros, é aniversário da cidade, era perto do aniversário da cidade. Aniversário da cidade, nós precisamos disso. Ela falou, não sei como é que faz, eu não vou perder a viagem. A senhora vai colaborar comigo, assim, assado. Falou, tá bom, eu vou deixar vocês olharem. E ela viu a máquina, minha mão não pode usar máquina. Eu falei, mas minha senhora, eu vim de lá aqui, vou cortar com a mão a banana, falar pro povo, eu vi o documento. E o povo vai falar o quê? Cadê o documento? Não sei. Daí ela falou, tá bom, só um então, só esse documento, tá bom. Subimos lá, chegamos lá, falamos com o rapaz lá do arquivo, ele foi lá, um rapazinho muito bonzinho. Ele chegou e falou assim, o que estão precisando? Eu falei, disso aqui, eu vou procurar pra vocês. E achou. Daí ele falou assim, tem um outro documento da Itapetininga aqui, ele foi trazendo, era pra trazer um só. Eles trouxeram mais de 20. E o menininho gostou da gente, nós gostamos dele, foi trazendo. Agora, o momento maior foi quando esses documentos vêm dentro de um papel especial para manter o documento, né? Você não pode pôr a mão, tem que pôr luva, puxar, né?
e não pode muita luz, não sei o que, então nós ficamos assim meio numa penumbra, eu com a minha maquininha ali, tentando, mas na hora que nós pegamos, o rapaz falou assim, olha, eu acho que ninguém pôs a mão nisso ainda, para devagar ainda. Então eu falei, meu Deus do céu, o Morgado de Mateus, o Domingos de Aveiro, a assinatura dele ali, pegou nesse papel, eu até arrepio, falei, pegou nesse papel, eu pegando aqui no papel. Foi uma emoção assim, fabulosa, sabe? Nós conseguimos tirar todas as fotos que foi necessário. Tem muito mais documentos. Agora eles começaram a liberar, sabe? Estão liberando por etapa, estão microfilmando. Agora estão... Mas nós ficamos em primeiro lugar com esse documento. Trouxemos para Itapetininga e apresentamos o documento. Imagina só a emoção, né? A emoção é muito grande, né? Você vê, por exemplo... Ninguém, nem o maior pesquisador de Itapetininga tem tocado nesse documento, né? Então você Grilo, vê... Diga. Você citou aí umas 3 vezes o Domingos José Vieira. Hoje as gerações, né, de agora, isso remete ao nome das ruas que nós temos, né? Mas as ruas elas são nomeadas como os cidadãos ilustres, importantes da história da cidade. Não só os cidadãos ilustres, né? Eu estou terminando, já era para ter terminado, um livro que chama assim, Por Onde Pisaram os Imortais. Ou seja, aqueles que pisaram nessa rua, ou nessas ruas de Itapetininga, e que se tornaram imortais no sentido, não no sentido religioso, mas no sentido assim, de o nome ficou, né? Então eu fiz uma pesquisa e comecei a procurar. Foi sofrido para descobrir muita coisa. Por exemplo, pergunta, o que é a rua Coronel Afonso? Pedro Marques, quem é? Aí toca procurar, Pedro Augusto de Azevedo Marques, levou um tempão para achar, né? Coronel Manuel Afonso Pereira Chaves, tá duro de saber quem é, né? É o nome das ruas de Itapetininga. Então, as ruas de Itapetininga basicamente são as seguintes, são ruas com denominações de republicanos históricos, Campos Sales, Saldanha Marinho, General Grissério, General Carneiro, Silvio Jardim, Prudente de Moraes, né? Quintino Bocaiúva, todos grandes republicanos, né? No centro nós temos nomes apenas de 2 conhecidos itapetininganos. Um é o Júlio Prestes, que é a rua Júlio Prestes, e outro o Venâncio Aires, que é a rua Venâncio Aires. Na parte nova da cidade, que é a parte que começou a ser ocupada a partir da República, né? A partir de 1890, mais ou menos, a República de 1889, começa a ter de itapetininganos ilustres. Pedro Marques, né? Coronel Pedro Dias Batista, são todos nomes de itapetininganos fortes. Aquela rua Domingos José Vieira. Quem é Domingos José Vieira? Domingos José Vieira era um português de Braga que veio para Itapetininga, morou na beira do rio Itapetininga e não se acostumou ali, queria procurar um lugar mais plano e mais alto para questão de segurança. Se você olhar Itapetininga de cima, você percebe que onde está hoje a igreja Matriz dos Prazeres, onde está a Praça Marechal Deodoro, que é o Largo dos Amores, a Praça Duque de Caxias, que é o Largo da Matriz, toda aquela parte da Campos Sales até a avenida é um platô. Se você olhar para um lado, você cai no Ribeirão dos Cavalos, se olhar do outro, você cai no Ribeirão do Chá. Então é uma fortaleza, assim, ela fica no alto e você percebe, se você subir em qualquer casa de 2 andares e que você consiga ver por cima das casas, você percebe bem como é aquilo lá, né? E ele veio para essa região aqui, e essa região é que foi escolhida para ser a freguesia, porque lá na outra não tinha capela. Depois construíram uma outra capelinha, mas não tinha. O Domingos José Vieira construiu a primeira capela em nome de Nossa Senhora dos Prazeres, né? Capela essa que o Saint-Hilaire disse que era sofrível, caindo aos pedaços, né? Porque ela foi construída assim muito rapidamente para poder fazer a freguesia, né? E aí então Domingos José Vieira é um dos fundadores da cidade. Outro fundador da cidade que estava esquecido e nós estamos recuperando é o Manuel José Braga. O Manuel José Braga é outro, por ser de Braga, o nome dele era Manuel José só. Por ser de Braga, ficou Manuel José Braga. E ele foi também o grande responsável pela fundação de Itapetininga, né? Juntamente com o Barbosa Franco. O Barbosa Franco era vamos dizer assim, uma espécie de um procurador do governador que ia acompanhando as construções, né, das cidades, né? Inclusive daqui de Itapetininga ele foi para bater em Lages, Santa Catarina, também é considerado fundador de Lages em Santa Catarina, o Barbosa Franco.
Grilo, você citou o nome de vários republicanos, figuras importantíssimas. E quanto aos padres? Os padres mais famosos, os mais bravos, os mais acolhedores? Padre tem história bastante. O padre mais conhecido aqui é o padre Chiquinho, o padre Francisco Assunção. O padre Francisco Assunção, o padre Chiquinho, era um padre assim, avançadíssimo para a época dele, mas muito avançado mesmo. A biblioteca dele ficou para um gabinete de leitura chamado José de Alencar, que por tempo, há muito tempo se perdeu, né? Mas segundo relatos apresentados na época, inclusive eu tenho um livro, não é dele, não é nada, mas está o carimbo do coisa, e tem a assinatura, uma marca em cima que leva tudo a ver que pertenceu ao padre Chiquinho. O padre Chiquinho, para vocês terem noção, ele é de meados do século XIX. A biblioteca dele tinha todos os pensadores iluministas, né? Ou materialistas, ele lia tudo. Era a primeira pessoa em Itapetininga a ter livros do Allan Kardec, que é espírita, quer dizer, um padre muito avançado, lia muito, estudava muito, né? Era maçom, um padre republicano, abolicionista e maçom, né? Quer dizer, ele tinha tudo para quebrar o pau. E acabou ele construindo a segunda igreja matriz de Itapetininga. A primeira era uma capelinha, a segunda é essa que o padre Francisco, o padre Chiquinho, construiu, né? E depois a terceira, que é a igreja atual, né? E o padre Chiquinho teve brigas homéricas, inclusive conta-se até que uma vez o Brizola, que era inimigo mortal dele, tentou com um estoque. Estoque é uma bengala que você puxa, ela vira uma espada. E tentou pegar o padre Chiquinho, com a bengala dele, os dois duelaram, os dois acabaram sendo levados na delegacia, e o pai do Brizola pagou a fiança dos dois, para os dois poderem sair. Então é um padre assim que, inclusive o padre Mário Donato Sampaio, que foi pároco e vigário da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, hoje está na Igreja do Rosário, na Igreja das Estrelas, ele tem uma admiração muito grande e vai fazer uma pesquisa a respeito desse padre, né? Esse é um padre bastante conhecido. Outro padre bastante conhecido é o padre Brunetti. O padre Brunetti era um padre italiano que foi, por incrível que pareça, doutor em teologia, formou curso em Roma, foi doutor em teologia, foi um padre muito forte e foi o maior responsável por toda a construção da segunda capela, da segunda igreja, que o padre Chiquinho não continuou, e ele fez uma reforma e depois ele foi o que mais tempo ficou na paróquia. Era um padre italiano e de grande conhecimento, né? A figura dos padres tem todos. Depois, se for citar todos os padres, eu tenho uma paixão, se assim pode dizer, uma ligação muito grande com o padre Blois. Padre João Blois Neto. O padre Blois, eu acompanhei toda a luta dele para a construção do Cassem, né? Que hoje é a Igreja das Estrelas. E muita gente não conhece a história do padre Blois. O padre Blois, além de músico, além de um homem voltado para as artes, ele é um homem que ajudou muito na implantação das novidades, entre aspas, do Concílio Vaticano II. E uma pessoa assim que teve uma capacidade muito grande principalmente na pastoral da juventude. Ele tinha uma visão muito grande, ele era psicólogo também. Então, de padres, nós sempre fomos muito bem servidos, assim nós podemos dizer, né? Grilo, é interessante essa informação que você trouxe para a gente, que nós que trabalhamos na evangelização, a gente se sente responsável, comprometido também com o legado, com a herança que esses homens de Deus deixaram, né? Porque em épocas muito mais difíceis, eles evangelizaram, construíram, brigaram até mesmo, foram atrás do conhecimento, e hoje nós temos, graças a Deus, tantas vias de acesso para evangelizarmos. Temos que aproveitar bem tudo isso, fazer valer a pena, né, Grilo? Grilo, fala pra gente, assim, no seu ponto de vista, uma característica, um detalhe, uma particularidade de Itapetininga, o que talvez torna a nossa cidade diferente das outras? Bom, Itapetininga, assim, tem alguns pontos assim de destaque de Itapetininga. Primeiro, Itapetininga foi a primeira cidade, pouca gente sabe disso, do interior do estado de São Paulo em população. Isso em 1840.
ela ultrapassava Sorocaba, só para você ter noção. Só perdia para a capital paulista. Em número de população, de produção, tudo isso. Era uma cidade que tinha tudo para crescer cada vez mais. Essa é uma característica muito forte. E essa característica forte trouxe para Itapetininga, dado ao seu desenvolvimento, muitas pessoas inteligentes, vamos dizer assim, uma inteligência que veio para Itapetininga e que deu origem ao movimento abolicionista e republicano. Outro dia eu falei isso, o pessoal de Itu ficou bravo comigo. Eu acho que a convenção aconteceu em Itu devido ao Prudente de Moraes. Mas Itapetininga tinha muito mais força na luta contra a escravidão e pela república do que qualquer outro município, né? E isso a gente demonstra depois, né? A primeira república, Itapetininga teve uma influência muito grande. Nós tivemos, por exemplo, a primeira escola normal do interior do estado de São Paulo, né? Quer dizer, algo assim que era dificílimo. Itapetininga teve, em determinado período, um deputado federal, 2 deputados estaduais, um governador do estado, tudo uma vez só. Então tinha uma influência muito grande, não caiu do céu isso, né? Foi um trabalho realizado. Itapetininga teve um presidente da república que não assumiu porque houve a Revolução de 30. Foi eleito, o Júlio Prestes de Albuquerque, né? Então daí outros nomes de destaque, o pai do Júlio Prestes, que é o Fernando Prestes de Albuquerque, que era um fazendeiro aqui de Gatuba, depois veio para Itapetininga. Gatuba nessa época pertencia a Itapetininga, e ele teve uma posição muito forte no abolicionismo e na proclamação da República, né? E ele foi vice-governador do estado 2 vezes, e nas 2 vezes o governador do estado foi para a eleição e foi para a presidência da República. É o caso do Campos Salles, né? O Campos Salles foi e o Fernando Prestes ficou de vice e acabou terminando. Então foi governador do estado 2 vezes. Foi senador, o filho dele foi deputado estadual, o Júlio Prestes foi deputado federal, foi governador do estado de São Paulo e foi eleito presidente. Então Itapetininga tinha uma força muito grande. Então, assim, eu destaco, assim, a esse período, o que nós conquistamos, né? A maior conquista, sem sombra de dúvida, é o conjunto educacional que nós temos na Avenida Peixoto Gomide, que é a Escola Peixoto Gomide, o Aderbal e o Fernando Prestes, que é o maior conjunto arquitetônico do estado de São Paulo na área educacional, com o projeto do Ramos de Azevedo. Uau! Grilo, fala pra gente a importância, principalmente das novas gerações, conhecerem a história de Itapetininga. Nós sabemos que recentemente a Prefeitura Municipal criou um livro, uma revista ilustrada, um trabalho muito bonito para ser feito nas escolas, para resgatar mesmo a história, desde os pequenos, né? Então, o seu ponto de vista sobre a importância dos cidadãos conhecerem, saberem mais sobre a origem da sua cidade. Existe um autor checo que ele fala o seguinte, uma cidade, um país sem história é um país que não sabe se reconhecer, né? Então é importantíssimo que Itapetininga, principalmente, que tem uma tradição muito grande, você acabou de falar, são 243 anos de município oficial, tem mais uns 10, 20 anos antes. Então Itapetininga hoje tem mais de 250 anos enquanto uma ocupação dentro da nossa cidade, da nossa região, né? Então é muito importante você conhecer a labuta, a luta, a guerra, a força de vontade de pessoas que foram construindo essa cidade, dando a essa cidade o que ela é hoje, né? Precisamos recuperar como essa cidade cresceu, quais os seus pontos positivos, o que é a cidade antiga, o que é a cidade atual, como ela cresce. Porque eu trabalho muito em planejamento urbano e isso foi um dos grandes motivos que levou eu a pesquisar a história de Itapetininga. Quer dizer, antes eu trabalhava com Itapetininga mais na parte de sociologia, porque sou formado em ciências sociais, né? E sou sociólogo, então eu pensava mais na cidade enquanto um movimento de pessoas, né? E eu comecei a encontrar algumas dificuldades, porque você fala, puxa vida, como é duro planejar Itapetininga, que tem ruas estreitas, né? O tipo de casario dela, tudo isso. Daí comecei a me interessar pela história da cidade, e aí a coisa foi andando, que virou paixão, né? Virou vício. Qualquer coisa que veja sobre Itapetininga já alerta o que está acontecendo, o que não está acontecendo, principalmente nesse período. Então a gente, para poder ir para frente de uma forma mais sustentável, isso é uma palavra hoje que está sendo usado bastante, né?
para ser um desenvolvimento mais sustentável, um desenvolvimento mais humano, né? É uma cidade que tem que ser uma cidade que saiba fazer as pessoas conviverem, não as pessoas se degladiarem, né? Então você tem que analisar todos os pontos, habitação, transporte, mobilidade, e aí você percebe pela história como ela foi crescendo. Eu, quando fui secretário de planejamento aqui em Itapetininga, no mandato do ex-prefeito Antônio Fernando Silva Rosa, nós fizemos levantamento e começamos a fazer determinadas atitudes para você ver no futuro, você planejar o futuro. E eu lembro muito bem que nós fizemos aquela avenida que hoje existe, passa aqui perto, chama-se Avenida Venceslau Braz. Quando nós pavimentamos e implantamos aquela avenida, algumas pessoas falaram, vocês são loucos, vocês estão construindo uma avenida enorme que sai do nada e vai para lugar nenhum. Só que o nada do lugar nenhum está aí, né? Você vê, se não tivesse feito. Então, a história nos ajuda, você sabe como é que vem vindo, é que nem criança, você vai vendo como ela vai crescendo, fica mais fácil você pegar hoje um adolescente, saber qual é o passado dele para você ir para frente, do que você não saber nada sobre ele. Então é importante que as pessoas tenham primeiro essa imagem de preservação, preservar aquilo que nós temos, tanto a memória física, prédios, as coisas como a memória oral, a memória de cultura, tudo isso, não deixar isso acabar, e recuperando muitos detalhes da história ainda estão para ser pesquisados, né? Muita coisa a gente precisa ver ainda, precisa aprofundar determinadas coisas, né? Dentro da própria igreja, eu tenho um projeto sobre história da igreja em Itapetininga, já tem um livro que é sobre as estrelas, né? Da Cruz do Negro à Luz das Estrelas. E agora estão começando a trabalhar na igreja do Nossa Senhora dos Prazeres da Igreja do Rosário. Aliás, isso, a história da Igreja do Rosário também é uma loucura, a história da Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário são duas igrejas, uma junto da outra, né? Nós tínhamos a Igreja do Jazido, ou a Igreja da Santa Cruz, porque ali era cemitério. O Largo do Rosário era um cemitério, né? E tinha uma igrejinha. Daí, os brancos não queriam mais os negros lá, na igreja catedral lá, na igreja anterior, né? Daí o que aconteceu? Então deram para os negros construir. Os negros construíram uma outra igreja e colaram na parede. E isso, eu sempre bati sobre isso. Bati, mas não tinha confirmação. Você tem confirmação técnica, algumas coisas, mas, sei lá. E eu viajando agora, neste ano de 2013, eu visitei 3 igrejas com as mesmas características. Igreja que eu nunca vi. Por exemplo, a igreja de Morretes, no estado do Paraná. Eu entrei na igreja e falei, nossa mãe, é a própria igreja do Rosário. Não tem o que tirar nem pôr. Daí veio o padre, estava falando meio alto, o padre veio e falou assim, o senhor está falando meio alto aí. Daí eu perguntei para ele assim, ele falou, essa igreja aqui, por acaso, padre, eram 2 igrejas que juntou uma coisa, porque tem um portal igualzinho, né? Ele falou, tem um cemitério aqui perto. Falou, do lado, o senhor que estudou a nossa igreja? Eu falei, não, eu estudei a minha lá em Itapetininga. Então, assim Morretes foi, em Paranaguá tem uma igreja com as mesmas características, ou seja, os portugueses construíam uma capelinha, e quando iam aumentar, em vez de fazer uma outra igreja, eles faziam na frente e emendavam, traduzindo, o altar-mor ou o presbitério, que ali ficava na igreja pequenininha, e o corpo, a nave da igreja ficava construída nova. Então é uma maravilha demais, a história da igreja. Grilo, geralmente nós terminamos o programa Trupe do Verbo rezando, fazendo uma oração, apresentando ao Senhor. Hoje, você olhando para a nossa cidade hoje, quais seriam as suas preces? O que você colocaria hoje em oração nas mãos de Deus por Itapetininga? Bom, eu vou puxar do meu lado. Eu gostaria muito que Itapetininga, pedir a Deus que Deus iluminasse, principalmente a cabeça das nossas autoridades, porque isso é uma atividade governamental, né? Que elas se preocupassem um pouco mais com a preservação da nossa memória. Muitos dos nossos casarões foram demolidos, temos pouquíssimos agora, nós precisamos tombar isso, não tem nenhuma lei de tombamento, né? É uma coisa que eu pediria a Deus. E outra coisa que eu pediria a Deus é o seguinte, que a história de Itapetininga servisse para transformar Itapetininga cada vez mais numa cidade mais fraterna, uma cidade com mais paz, menos violência e principalmente que um olhasse no osso do outro e reconhecesse ele como irmão. É isso aí, nós agradecemos você do fundo do nosso coração. Deixa eu te cumprimentar, porque foi assim uma riqueza para mim aqui, que estou pertinho dele, estou me sentindo honrado, uma grande aula mesmo. E que isso seja
real, gente, que nós possamos rezar, pedir a Deus amar a nossa cidade. Você que é intercessor, reze nesse dia de aniversário da cidade. Nós sabemos que o nosso município tem sofrido em tantas áreas. A área da saúde, a área da educação, a questão do desemprego, ainda a questão da violência, tudo isso é fato aqui no nosso município. Precisamos orar, precisamos agir, precisamos nos dar as mãos para que tenhamos uma cidade melhor. É o programa Trupe do Verbo ficando por aqui, nessa terça-feira, nesse dia especial, nesse aniversário de Itapetininga, colocando a nossa cidade nas mãos de Deus e parabenizando você que é morador antigo, você que chegou, se encantou pela cidade e hoje faz residência aqui, seja cada vez mais bem-vindo. Juntos fazemos essa cidade também acontecer. Vamos de música e na próxima semana nós estaremos aqui de volta na terça-feira a partir das 21 horas com a Trupe do Verbo, Loucos por Jesus. Nobre exemplo de brasilidade, filha amada de Piratininga, berço augusto da paz, da igualdade, salve heróica Itapetininga. Teu pendão simboliza a vitória e assim vais futuro rasgando sob as bênçãos de Deus, caminhando para os cismos mais altos da glória. Teu amor à liberdade, tua garbosa mocidade, tudo em ti, terra querida, é inspiração, é pujança, é tradição, é esperança, é um vibrante hino à vida. Parabéns, Itapetininga. O que será que eu vou dizer se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê? Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão ou de um pedaço de